gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este culto, nós vamos então ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a misericórdia, a graça, a inspiração para mais esse trabalho e também agradecendo por tudo neste momento. Santo e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos outra vez unidos em espírito e em verdade, ao redor da santa palavra do Senhor. Essa grande igreja que se congrega invisível através deste sistema virtual, que é um sistema que o Senhor Deus tem criado desde antes da fundação do mundo, mas nós as temos descoberto agora. Esses sistemas que o Senhor tem criado, nós temos descoberto, e pela Tua graça podemos fazer uso, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor abençoe o Teu povo, os Teus filhos, dando graça, dando bênçãos e vitórias, e que esta palavra que vamos ouvir, estes cânticos que vamos cantar, alegrem os corações, edifiquem as almas, e adorem ao Senhor. No nome santo de Jesus Cristo pedimos estas bênçãos e Te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a escritura que vamos ler nesta noite está no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel capítulo 5, e nós começaremos no primeiro versículo. E teremos também a parte de louvores, teremos a oração da fé, e vamos dar início no estudo de uma mensagem nova, não é? Uma outra mensagem, a Escritura na parede, não é? Mas agora, meus amados irmãos, vamos então para a parte de louvores, para a parte de adoração, e cantemos todos com alegria, com a alma regozijante, em adoração ao Senhor. E depois esperamos que o Senhor nos abençoe também através da sua santa palavra. Vamos cantar então agora para a glória de Deus. Cantemos.
Jesus te chama, ouve já, ó pecador, ouve a voz de quem te ama, é Jesus teu Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, age terminal vitória, faz opera salvação. Os prazeres do pecado não trarão conforto mais. Só Jesus, o Mestre amado, tua alma satisfaz. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, age terminal vitória, faz opera salvação. Hoje ainda graça existe para ti, ó pecador. Deixa teu viver com Cristo, vem agora ao Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, age terminal vitória, faz opera salvação. Interna e doce é do Mestre a voz, chamando-me com amor. De braços abertos te espero, vem, ó vem ao teu Redentor. Cristo me chama, me quer salvar. É só um passo, é só confiar. Todo meu ser deponho no altar. Aceita-me tu, ó
esquina do próprio lugar. Oh, que resposta vais dar? Vezes sem conta esperado ele tem, e agora se espera também. A ver se lhe queres a porta franquear. Pronto talvez ele entrar. Se um passo tu deres pra teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai. Ele morar em ti vai. Vezes se torna esperado ele tem, agora se espera também. Se lhe queres a porta quando deixe ele entrar. Amém, Jesus. Graças a Deus, que o Senhor Deus aceite a adoração do seu povo. Aleluia. Vamos então agora aqui à leitura da Santa Palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, entre parênteses, uma corrente de ouro, né? Em seu pescoço. E no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito
nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: Ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores. Porquanto se achou nele, neste Daniel, um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida. E a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo,
tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabe, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Amém. Vamos orar agora, intercedendo uns pelos outros, pedindo a Deus a misericórdia, a bênção do Senhor em favor de todos. Grande Deus de bondade e de misericórdia, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, agora nós estamos com os nossos olhos fechados mais uma vez, intercedendo a Deus, pedindo a misericórdia do Senhor em favor das pessoas necessitadas. Primeiramente, nós nos lembramos dos nossos irmãos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão aflitos, oprimidos, ó Pai, seja qual for a necessidade que a pessoa esteja tendo, que o irmão, que a irmã esteja tendo, ó Deus. Ajuda cada um, Senhor, dando graça, dando bênçãos, curando, libertando, resolvendo os problemas. Abençoa também aqueles que estão em viagem, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão, enfim, em situações adversas, que o Senhor possa socorrer a todos os necessitados, dando a bênção, dando a graça, tendo misericórdia, ó Pai. E nós intercedemos, então, como Igreja de Deus, em favor de todo o teu povo, e para a tua bendita glória pedimos e agradecemos. Alegra, Senhor, conforta o coração também, aqueles que têm perdido seus entes queridos, que têm partido para a eternidade. Ajuda cada um, Senhor, dando consolo, dando conforto do Espírito Santo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Daniel capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 31. Nós lemos esta escritura porque esta escritura dá base para a mensagem que nós vamos começar hoje, não é? A escritura na parede, pregada em Chicago, no estado de Illinois, Estados Unidos da América do Norte, no dia 8 de janeiro de 1958, pelo profeta de Deus William Marion Branham. E isto é uma tradução da Igreja Tabernáculo da Fé
de Goiânia, Goiás. Então nós vamos hoje começar esta mensagem e cremos que vamos ser muito abençoados. Vamos aprender muito a respeito das coisas sagradas de Deus, a respeito de como devemos agradar ao Senhor, como devemos evitar a ira do Senhor, porque nós vemos aí que Daniel chegou intrepidamente e o rei estava com muito medo, amedrontado, batendo os joelhos de medo, seus lombos estavam desconjuntados. E então ele disse: se você conseguir me dar a interpretação, eu te vestirei de púrpura, colocarei uma corrente de ouro no seu pescoço e você será o terceiro governador do reino. Daniel disse: os teus presentes fique contigo. Eu fiquei pensando: oh meu Deus, como eu admiro um homem com esse calibre. Mas contudo ele disse: eu lhe darei a interpretação do que isto quis dizer. Porque os magos não conseguiram, não é? Os astrólogos não conseguiram, mas o Espírito de Deus que estava em Daniel conseguiu fazer isto. Então, isso nos convida a temermos mais ao Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, que, conforme disse Daniel, Ele enriquece quem Ele quer, Ele empobrece quem Ele quer. Ele mata quem Ele quiser, Ele dá vida para quem Ele quiser, não é? Então, vamos aqui, começando com o primeiro parágrafo desta mensagem, a escritura na parede. Sendo hoje quarta-feira à noite, eu prometi ontem à noite também que eu falaria, se o Senhor permitisse, nesta noite, no tema a escritura na parede. E bastante, nós poderíamos colocar semanas no assunto. E então, nunca sairmos da superfície. Porém, eu tentarei contornar um só pouquinho disto nesta noite, através da ajuda do Espírito Santo. E agora eu quero ler em Daniel capítulo 5 e versículo 25. Então, o irmão Brana não leu o capítulo todo, ele começou já no verso 25, não é? E está escrito assim: esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Tekel, Ufarsim. E o Senhor agora possa acrescentar suas bênçãos à leitura. Eu gostaria de saber se o nosso bom amigo, o zelador aqui, se ele poderia desligar estas luzes fortes. O raio da luz está muito direcionado para este lado. Obrigado. Foi muita bondade. Eu não podia ver a audiência. Então, quando estou falando com qualquer pessoa, eu gosto de olhar para a face dela. Quando estou falando, isto parece dar um contato mais pessoal com as pessoas. Agora, estamos confiando no nosso Senhor nesta noite, enquanto simplesmente tentamos tomar o meu tempo e falar neste assunto. Eu sei que é um grande assunto e é um assunto para culto evangelístico e não para cura divina, mas é para a grandeza da cura divina. O corpo mais enfermo que conheço nesta noite é o corpo espiritual de nosso Senhor Jesus nesta terra. Tão dilacerado e quebrado até o ponto em que realmente precisa de cura divina. Eu sempre pensei nisto, desde a primeira vez que nós lemos esta mensagem,
estou falando para os meus irmãos, não é? Da mensagem. Eu sempre pensei, isto o profeta quis dizer que o corpo era um corpo enfermo espiritual ou um corpo enfermo natural? Mas aqui parece que me clareou assim, ele estava se referindo mesmo ao corpo espiritual. Porque nós lemos essa mensagem aqui há uns 30 anos atrás, não é? E agora estamos lendo novamente. E de 30 anos para cá, tantas coisas vão mudando, tantas coisas vão acontecendo. Irmãos, pessoas ficam doentes, partem para a glória, para o descanso. Então, ele está dizendo isto aqui no sentido natural mesmo, não é? Veja bem, o corpo espiritual de nosso Senhor Jesus nesta terra, tão dilacerado e quebrado até ao ponto em que realmente precisa da cura divina. Porque se não fosse enfermidade natural, não haveria necessidade da cura divina, não é? Então o corpo espiritual do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, é realmente um corpo enfermo e precisa da cura divina. E Deus mandou a cura divina justamente para socorrer esse corpo de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Prossigamos no parágrafo 4. Agora, o nosso assunto nesta noite começa na Babilônia. E a Babilônia se localizou primeiro, ainda está no Sinar. Sinar deve ser o deserto, né? E foi primeiro chamado a porta de Deus, Babel. Babel e mais tarde foi chamada de Babilônia. Babel derivou-se para Babilônia, não é? Que significa confusão. E a Babilônia aparece no começo da Bíblia, em Gênesis, e aparece no meio da Bíblia, e aparece no fim da Bíblia, no último livro. É bom notar isso, não é? A Babilônia, essa Babel, que quer dizer confusão, aparece no começo, aparece no meio e aparece no fim da Bíblia, não é? No último livro, Apocalipse. E sendo que isso existe através de toda a Bíblia, ela ainda deve existir hoje. E também tudo que está na terra hoje, no aspecto das coisas espirituais, tais como o Espírito de Deus e o Espírito do diabo, e todos os cultos e tudo que temos hoje no mundo, eles começaram em Gênesis. Outra coisa que devemos guardar. Tudo isso que nós temos hoje, os cultos, as adorações, as mentiras religiosas e tudo, começaram em Gênesis. Então, se alguém disser, mas Gênesis não tinha tanto as coisas que tem hoje, mas então você preste atenção no que o profeta vai ensinar, antes de discutir, não é? Então, Gênesis significa o princípio. E todas estas coisas, mesmo sob outro nome e outra forma, mas o mesmo Espírito que começou em Gênesis, trouxe isto. E é como uma árvore crescendo, chegando à parte superior, onde tudo isto chegará a um clímax. No fim, para os grandes julgamentos de Deus, onde ele estabelecerá todas as coisas, e tudo que teve um princípio terá um fim. Somente as coisas que não tiveram princípio não terão fim. Não vou adiantar isso agora porque nós já ouvimos isso outro dia, não é? Que a única coisa que não teve princípio e não terá fim é Deus. O resto tudo tem princípio e tem fim, não é? Mas vamos aqui. Isto é porque o cristão nascido de novo nunca terá um fim. Amém? Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo disse que lhe daria a vida eterna para o cristão.
não é? Por isso que ele não terá fim. E, consequentemente, nunca teve princípio, não é? É um pouco difícil se você pegou agora, assim como diz a carruagem andando, talvez você não entenda tantas coisas assim, mas continua prestando atenção que você vai começar a entender. Cristão que recebeu vida eterna, então ele não a recebeu agora, quando ele se converteu, não, né? Ele já tinha vida eterna antes, desde antes da fundação do mundo, diga-se de passagem, né? Bom, isto é porque o cristão nascido de novo nunca terá um fim, porque ele tem vida eterna. E vida eterna é parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. E a mesma palavra, no grego, a palavra zoe, é a vida de Deus. Quando Jesus falou e disse, eu lhes dou a vida eterna, essa mesma palavra é usada outra vez. Portanto, um homem que nasce de novo, seu espírito é mudado e ele se torna parte de Deus, tanto que ele é um filho de Deus. E ele é simplesmente tão eterno como Deus, naturalmente, o Pai dele, não é? Eterno tanto quanto o Pai dele. Como Deus é eterno, porque ele é parte de Deus através de seu nascimento espiritual. Agora, a Babilônia foi fundada por um homem chamado Nimrod, que era filho de Cão, um homem muito mau. E a Babilônia foi uma vez a capital do mundo. Quando essa grande cidade foi construída ali, todas as pequenas cidades ao redor dela pagavam tributos, impostos e assim por diante para essa grande cidade, Babilônia. E ali, se você ler em alguns dos livros da antiguidade, tais como As Duas Babilônias, de Aesop, e muitas das histórias do passado, você encontrará que eles tiveram todos os tipos de doutrinas curiosas ali. Eles tinham uma mulher ali, eu não lembro do seu nome agora, e ela encontrava determinadas raízes, determinadas raízes e na terra e fazia deuses dela. É crido que aqueles eram os deuses que Jacó tirou do seu sogro. Alguns daqueles deuses de raízes e assim por diante, como com ismos e daquelas coisas, floresceu estes cultos que vemos no mundo hoje. Se você observar, a natureza destas coisas hoje é a mesma natureza. Então, só mudou os aspectos, assim, materiais, físicos, não é? Mas o espírito atrás daquilo era sempre o mesmo. Assim como o Espírito de Deus é sempre o mesmo, não é? Bem, então a Babilônia situava naquele grande vale fértil ali, e ela foi cercada e irrigada pelo rio Eufrates e o Tigre, e foi um grande centro de agricultura. E a Babilônia era uma grande cidade, e era aproximadamente cerca de 120 milhas ao redor da cidade, 30 milhas cada lado, que faria 120 milhas de circunferência. Eles dizem que as ruas da cidade da Babilônia tinham uns 200 pés de largura. As muralhas eram de 80 pés de largura e praticamente 200 pés de altura.
Eles corriam ao redor dessas muralhas com carros, e as portas, ou seja, as portas eram de metal, e estas portas tinham 200 pés de largura. Deixa eu parar um pouquinho aqui para só clarear uma coisinha aqui, não é? Ele disse aqui que eles corriam ao redor dessas muralhas, mas não era por fora não, em cima delas. Os automóveis corriam ali, por cima delas, né? E as portas eram de metal, e essas portas tinham 200 pés de largura, e bem no centro da cidade estava o palácio, e o palácio era o trono, e através do centro da cidade vinha o grande rio Eufrates. Se você observar isto, é a cidade do diabo. Olha isto. Se você observar isto, é a cidade do diabo, pois foi projetada como a cidade de Deus. Você está vendo que o diabo queria imitar a cidade santa, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, não é? Então, foi projetado como a cidade de Deus, como o rio da vida diante do trono, e nesta cidade eles tinham grandes jardins suspensos ao redor dos muros, e era tão grande nação poderosa naquele tempo, até ao ponto em que venceu o mundo conhecido. E todo mundo estava pagando tributos. Ela havia progredido mais na ciência e teve as coisas mais atuais que a ciência pôde produzir. Tinha as carruagens mais recentes, os projetos mais atuais, os exércitos mais poderosos e o melhor em metais. Era um destaque para o resto do mundo. Então, dentro dessas muralhas, onde o rei Beltesazar reinava, durante o tempo deste evento do qual estamos falando nesta noite, o rei Beltesazar, que na Bíblia fala que Nabucodonosor era seu pai, mas na verdade foi seu avô, que ele sucedeu o rei Nabucodonosor. E muitos de vocês recordam que Nabucodonosor foi o princípio dos reinos gentílicos, a cabeça de ouro, né? Da visão de Nabucodonosor. A cabeça de ouro, e ele havia subido até Jerusalém, muitas e muitas milhas de distância, e havia capturado os judeus e os trouxe ao seu reino e fez deles escravos, e eles usavam seus cientistas e assim por diante. Exatamente como a Rússia fez quando ela foi à Alemanha, e ali está porque eles têm a bomba atômica e outras coisas, obtiveram aqueles cientistas alemães, é por isso que eles estão tão avançados hoje. É bom lembrar que o profeta pregou isto em 1958, né? Hoje nós estamos já em outra situação, em questão da União Soviética, né? Avançados hoje. Eles o capturaram e os levaram até ali. Eles mesmos não tinham isto, mas eles foram e obtiveram aquelas coisas exatamente como Nabucodonosor fez com os judeus. E nós encontramos aquilo durante este tempo. Havia um homem justo chamado Daniel, um profeta do Senhor, foi levado ao cativeiro naquele tempo. Ele havia servido como príncipe de todos os astrólogos e assim por diante, e os sábios e os magos no reino de Nabucodonosor. E agora Beltesazar tomou o poder
Belsazar era um tipo ímpio. Ele simplesmente não se importava. Então, todo o povo da Babilônia sentia ter muita segurança. Uma vez dentro daquelas portas, e as portas fechadas com muralhas de 200 pés e 80 pés de largura, simplesmente pense como eles se sentiam seguros diante daquelas muralhas. Aqui está o problema do ser humano infiel, da pessoa que não é cristã, que não é crente, porque quando não é crente, é descrente, não é? Se não é crente, é infiel. Aqui está o problema. Confiavam nas muralhas, confiavam nas portas de metal, confiavam no exército, confiavam na força falível humana. A força humana é falível. A única força infalível que existe é a força do Todo-Poderoso, o Senhor Deus Criador. Aleluia. Aqui estava o motivo da derrota deles, né? Aqui está o motivo da derrota deles. Ele era um homem ímpio, esse rei Belsazar era um homem ímpio e confiava no seu poderio bélico natural, material. Mas vamos para frente aqui. Mas simplesmente lembre-se disto: não importa quanta segurança aquela ciência te proporcione, Deus te encontrará quando você pecar. Há somente uma segurança, e essa é Cristo Jesus. Quando o ser humano aprender isso, então ele poderá ser livre, poderá ser liberto, não é? Cristo Jesus. Agora, como eles sentiram sua grande importância em ser a nação dirigente do mundo, uma civilização moderna, bem típica, exatamente como a que vivemos, essa fabulosa América. E eu mesmo estou como que turbado, porém temo que estejamos tomando a mesma atitude que eles tomaram, que estejamos sentindo que temos o que pensamos, os melhores cientistas, né? Os melhores metralhadoras e bombas atômicas e os mais velozes aviões, e temos de, sendo a nação guia do mundo, nós temos de alguma forma sentido nossa segurança. Deixa eu ver aqui. Nós temos de alguma forma sentido nossa segurança sem Deus. Aleluia. É um exemplo muito bonito. E Deus nunca muda. Sua atitude para com o pecado é a mesma hoje, como foi então. E não há nenhum esconderijo aqui embaixo. Somente em Cristo você está seguro. E naquela grande cidade, eles sentiram que não havia nenhum jeito no mundo para um exército alguma vez invadir aquela cidade. As grandes e altas muralhas, seus equipamentos modernos e a passagem estava impedida para o mundo exterior. Mas mal sabiam eles que uma nação chamada os Medos e Persas, que são agora os hindus na Índia, mal sabiam eles que a muitas milhas de distância estavam cavando o leito do rio para alterarem o curso do rio Eufrates, para que então eles pudessem passar sob as muralhas, quando eles sentiam que estavam seguros. Então eu vou fazer um pequeno comentário para ficar bem claro, não é? Então o rio Eufrates era um rio muito grande, e ele entrava por baixo das grandes muralhas e passava pelo meio da cidade.
porque o diabo queria imitar a cidade de Deus, onde nasce o rio da vida e vai pelo meio da cidade santa. Então, eles tinham feito isso, o diabo lhes inspirou a fazer isso, mas mal sabiam eles que, vamos fazer um comentário aqui entre parênteses, né? As nações que pagam tributos não são satisfeitas. Aí é que está a questão. Eles nunca estão satisfeitos com altos impostos e subjugamento, não é? Então, os medos e persas começaram a cavar um desvio, certamente eles também tinham engenheiros, tinham técnicos, né? Programaram lá uma saída por onde a água podia ser desviada e ficaram trabalhando, e ficaram cavando e construindo um leito artificial para o rio Eufrates. Né? Vamos aqui, presta atenção nisso, né? Se eles realmente sentiam assim, então eles se emergiam no pecado. Estamos sossegados, ninguém poderá nos destruir, nós não temos nenhum medo de nada. Parágrafo 22. Parece que quando um homem chega a um lugar que ele sente que ele é autossuficiente, o pecado começa a envolvê-lo. Olha isto, hein? Se nós pudéssemos, se todos os homens, todas as mulheres do mundo pudessem dar ouvidos aos conselhos do profeta de Deus. Mas eles não ouvem. As massas não ouvem, só saberão que houve um profeta no meio deles quando isso passar e vier a destruição, não é? Mas então, a pessoa começa a se sentir muito autossuficiente e aí o pecado começa a envolvê-lo, principalmente a incredulidade, né? Bom, a igreja, a nação, o indivíduo que sente que ele não precisa de nenhuma ajuda do exterior, o pecado começa a reinar nele. Isso é verdade. E nós observamos também que quando as pessoas começam a se sentir superiores, geralmente o pecado chega e as infecciona. Olha isto. Então, quando fecharam aquelas portas, eles pensavam... Deixa eu ver. Sim, quando fecharam aquelas portas, eles pensavam que estavam seguros. Porém, Deus olha dos céus e o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Eu gostaria de saber nesta noite, com todo o nosso grande equipamento e nossos submarinos de controle atômico e nossos aviões a jato que voam muitas centenas de milhas por segundo, que mesmo, ou minuto, não é? Centenas de milhas por minuto, que podem até mesmo atravessarem a barreira do som. Porém, nunca se esqueça que os seus pecados te encontrarão. E naquela hora, eles tinham fechado as portas e eles pensavam que podiam simplesmente viverem na orgia como quisessem, porque estavam protegidos. Eles eram a nação dirigente. Todas as outras nações os procuravam pela ciência e para ajuda. Então, em tal hora como aquela, havia um rei. Pensava que ele iria se divertir bastante e ele estabeleceu uma data quando ele daria um grande baile, ou como eu poderia dizer, um moderno rock and roll, nada menos que isso. Então ele estabeleceu a hora e ele convidou toda a celebridade. Eu vou parar aqui um pouco
Bom, deixa eu terminar o parágrafo, né? Convidou toda a celebridade, todos os soldados e os capitães e todas as esposas e concubinas. Então eu vou parar aqui no parágrafo 26 para fazer um breve comentário aqui, não é? Aqui nós acabamos de ler aqui, que ele preparou uma data. E eu estava pensando nisto nessa noite anterior, porque hoje nós estamos no dia 25 de dezembro, o dia em que as pessoas comemoram o Natal, não é? E se nós fôssemos entrar nesse assunto, demoraria muito para podermos descrever assim minuciosamente os aspectos, né? Então comemora-se o Natal. O Natal significa para eles que foi o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E, bom, assim sendo, na verdade, o Senhor Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro. Ele nasceu em abril. E eu não vou entrar em detalhes agora por causa que não é a linha da mensagem, né? Mas o Senhor Jesus Cristo não nasceu em dezembro, nasceu em abril. Se você fizer as contas, você vai conseguir matematicamente chegar a esse ponto, né? Mas eu quero observar uma coisa. As pessoas religiosas não consideram a data de 25 de dezembro como nascimento de Cristo, nascimento do Senhor Jesus Cristo, e você observou como é que se comemora hoje o nascimento de Cristo? É com comes e bebes e foguetes e rojões e folguedos e forrós e tudo. Você acha que Deus está satisfeito com isso? Isso aqui não é outra coisa senão a mesma situação de Belsazar. Programou aquela data, aí a juventude, essa juventude, meu Deus, que Deus tenha misericórdia, Senhor. Essa juventude que está se distanciando cada vez mais do conhecimento do Evangelho. Os velhos estão morrendo, os velhos estão se indo. E a juventude que tem ficado, essa geração, está se distanciando cada vez mais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E cada vez que nasce mais uma geração, mais jovem, vai conhecendo menos de Deus, menos de Bíblia, menos do Evangelho. E essa é a situação em que nós estamos vivendo. É uma situação de dar medo. Então nós percebemos que a destruição está chegando também. Deus está prestes a destruir essa civilização. É por isso que nós vemos a situação avolumando-se, o pecado, o descaso. Quantos jovens leem a Bíblia? Você já se perguntou isso? Quantos jovens têm o compromisso de ir à igreja e orar e adorar ao Senhor com seriedade? Não é? Olha isso, como é que está a situação. E Belsazar programou essa data, e isso me chamou a atenção. Essa data. Quanto pecado não se cometeu nessa data de 25 de dezembro de 2020? Não é? Sob o pretexto de estarem comemorando o nascimento do Filho de Deus. Isso não é comemoração do nascimento do Filho de Deus. Isso é uma abominação ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então eu vou para o parágrafo 27 agora. Agora, uma concubina é simplesmente uma prostituta, não é? Legalizada, quer dizer, uma prostituta legalizada. E vê você como é que quando o homem se sente autossuficiente, ele começa a se imergir no pecado. Quer dizer, imergir é se afundar, né? Ele se sente autossuficiente e ele começa a se imergir no pecado. E ele pediu que entregassem os melhores licores que pôde encontrar para aquela grande festa de rock and roll que ele iria realizar. Ele pensou que estava seguro.
Ele pensou que não havia nada que pudesse prejudicá-lo, porque ele estava seguro. E ele fez esta grande farra em um daqueles jardins atrás do palácio. E lá fora no jardim, talvez eles tivessem decorado tudo aquilo de um modo muito bonito, com ouropel pendurado, e tinham todas as dançarinas, e muitas mulheres vieram para divertir os soldados e suas cervejas e vinhos. Se aquela não é uma boa e moderna festa de rock and roll, hoje eu não sei onde estaria uma. Isso é correto. E eles tinham tudo pronto e eles iriam ter um bom tempo. Como dizem assim, né? A noite é uma criança, hoje a noite é nossa, né? Eles iriam ter um bom tempo. E sem dúvida, muitas mulheres casadas foram, seus esposos ficaram em casa com bebês, com babás. Seus esposos ficaram em casa com babás enquanto iam se divertir, e vice-versa. Sem dúvida, houve mãe que ficou andando pela casa com o neném doente enquanto o marido bêbado estava fora se divertindo, simplesmente a metade de um e de outro. Quer dizer, não quer dizer que não tenha também pessoas que estão preocupadas com o que é verdadeiro, não é? Não é isso. Ele disse, lá também, certamente, tinham mães embalando nenéns doentes, enquanto seus maridos estavam lá pelas farras, né? Isso ele disse, é um pouco de um lado e um pouco de outro, né? Eu posso vê-los como se divertiram quando começaram a beber. Eu posso imaginar, e eu posso imaginar o sucesso que fez a banda e as músicas e os adolescentes balançando uns aos outros, e os soldados bêbados agarrando as mulheres e as empurrando e as beijando e sentando-as nas cadeiras e gritando, pensando que estavam a salvos. Ó América, o Deus que olhou para aquela festa de bêbados e rock and roll está olhando para ti nesta noite, e nós vamos fazer nossas as palavras do profeta de Deus. Ó Brasil, ó pátria amada Brasil, o Deus do céu que olhou para aquele dia, para aquela festa, está olhando para você hoje também, e para nós nesta noite, ou neste dia que seja. Aleluia. E como eles estavam se divertindo, e eu posso imaginar, esse rei aqui, Belsazar, era um moderno Elvis Presley. Ele podia fazer tudo de fantástico que eles tinham, e todos se comportavam daquela maneira, e não sabiam todo o tempo que a morte estava à porta. Ah, meu Deus, a morte estava chegando. Eles não estavam percebendo, estava pertinho de chegar na muralha, né? Então, quando a festa estava animada, mais ou menos como as grandes apresentações televisionadas da moderna Hollywood, eles pensavam que contariam algumas boas piadas sobre religião, como o traje de Arthur Godfrey, ou algo como aqueles dias modernos, ou algum Ernie Ford, apanhador de ervilhas, contarem algum tipo de piada sobre pregador, né? Alguma zombaria, né? Sobre evangelho, sobre igreja, alguma imitação,
de algum pastor, de alguma pessoa falando em língua estranha, qualquer coisa assim. Quem sabe ele estivesse fazendo tudo isso, não é? Então, alguma piada sobre o pregador, mas Deus continuava olhando do céu. Porém, eles pensavam que viviam em tal nação que não poderia ser tocada. Mas você colhe o que você planta. Isso é uma lei. Você colhe o que você planta. Simplesmente, gente, esteja ciente disso. Seja nação, igreja ou indivíduo, você colhe o que plantou. Aleluia. E, ora, eu posso ver a este rei se levantar e dizer: um momento, garotas, que ele era um Elvis Presley daquele dia, não é? Um tipo, não é? Fazendo muito sucesso com as garotas. Quem sabe um rei bem novo, jovem, não é? Fazendo sucesso com as garotas, com as mulheres. E no parágrafo 35 aqui, o irmão Branham diz assim: e ora, eu posso ver a esse rei se levantar e dizer: um momento, garotas, vamos contar uma boa piada religiosa sobre um pregador. Ou outra, e todo europeu balançando, e as jovens dizendo: viva! Sim, creio que gostaríamos de ouvir essa. Conta essa, contra a outra, né? É uma beleza. Mas eles não sabiam que o diabo estava chegando, né? Para eles. E os jovens soldados se comportando daquela forma como os adolescentes de hoje, pois isso não é mais do que uma Babilônia moderna. E eu sou americano, mas da mesma forma pertencia Daniel à Babilônia naquele tempo. Mas aquilo não é desculpa para o pecado. Disse para uma menina certa vez: é você cristã? Irmão Branham perguntou, né? Para essa menina: é você cristã? Ela disse: eu te dou a entender, sou americana. A menina petulante, né? Respondeu isso para o profeta: eu sou americana. Ele perguntou se ela era cristã. Ela disse: eu sou americana, né? Isso não diz nada? De maneira alguma. Estou contente em ser americano, mas isso não tem nada que reflita o cristianismo, coisa alguma. E você sabe que o Brasil, há muito tempo atrás, tem sido chamado de país cristão, porque a religião cristã, entre aspas, né, proliferou no Brasil, então o Brasil foi chamado de país cristão. Mas isso, a situação em que nós vivemos hoje, em que nós vemos as pessoas frequentadoras de religiões diferentes, diversas, não representa cristianismo. Não quer dizer nada, diz aqui, né? Bem, isso não tem nada que reflita o cristianismo, coisa alguma. Se pecamos, ou seja, se pecarmos, nós pagaremos por nossos pecados. Que isso possa ficar claro para você. E também é bom lembrar uma coisa: não é porque a gente pertence a qualquer grupo religioso, qualquer igreja, que a gente está livre, não. Se pecarmos, pode estar em qualquer lugar, a gente vai responder por aquilo, né? Eles tinham um profeta ali, mas eles não o ouviam. Eles tinham a mensagem, mas eles queriam criticá-la do mesminho jeito que é hoje. Eles tinham um profeta, eles tinham Daniel, mas eles nem tomavam conhecimento do que Daniel dizia. E hoje nós temos um profeta também. Se você quer acreditar, você acredita. Se você não quiser, é um direito seu. Mas depois as consequências terão que ser colhidas, não é? Terão que ser enfrentadas. Eles não davam a menor intenção para que o homem de Deus dizia. Bem, só quando a mão escreveu na parede, aí então mandaram chamá-lo, não é? Mas aí já era tarde, aí já era o juízo caindo. Parágrafo 40, a leitura da mensagem que nós estamos lendo, para quem pegou agora, é a escritura na parede, não é?
Se aquilo não é a moderna América, eu não sei. Eles têm o evangelho, a verdade, mas eles gostam de criticar disso. Deixa eu ver que está quase na hora de parar ali. Não, já deu hora aqui, meu Deus do céu. Eu estou empolgado aqui, já deu a hora de parar, não é? Mas então nós chegamos ao parágrafo 40, não é? Eles têm o evangelho, mas eles não querem acreditar, não querem aceitar, eles querem criticar disso. E como é que vamos chegar diante de Deus depois e dizer que não sabíamos? Que não tínhamos conhecimento? Ninguém haverá perdão, porque Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Criador, nós agradecemos ao Senhor nesta hora, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui sendo advertidos, porque quando o pregador está pregando, a primeira pessoa que está sendo advertida é ele. Nós não estamos isentos dessas advertências. Cada um de nós devemos nos ater a esses cuidados de observar as advertências do Senhor Deus, Pai. E nós agradecemos por mais esta oportunidade, porque Deus nos ama, por isso o Senhor nos corrige, por isso o Senhor nos adverte. Fica com cada um, dando a bênção e a paz a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de clicar no gostei, né? No sinal de joia assim, no gostei. E também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque existem muitos filhos de Deus precisando ouvir essas verdades. E se você ajudar, você se inscreve, você clica no gostei, o vídeo vai sendo impulsionado e outras pessoas que estão precisando ouvir as verdades de Deus serão ajudadas através da sua atitude, que não lhe custa nada, não é? E também, se quiser ativar o sininho, aí você recebe a notificação quando mais um vídeo for publicado. Então, ficamos todos na graça e na paz do Senhor e até nossa próxima reunião, nosso próximo encontro. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.